respeito, disciplina, concentração. Isso muda o mundo, isso muda a vida de pessoas. A partir das crianças, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Através da marcialidade, nós podemos mudar o mundo. Você gosta de ser desafiado para superar esse desafio. E aí quando supera esse desafio, dá aquela emoção dele. Correr bastante. Por que você vem treinar aqui? Porque você quer vir, você gosta? Ou porque o pai não fala para você? Que eu gosto. Você gosta? É. Faz uma estrelinha para nós ver aqui. Mas você gosta. Parabéns, muito obrigado. Então, arigatou gozaimasu. Tem uma que é meio que você ficar vendo dado, tem que achar, algumas vezes é um copo, algumas vezes até uma bolinha mesmo. Tentar procurar algo até encontrá-lo sem usar a visão. Ah, entendi. Que aí quando fecha o olho, os outros sentidos ficam aguçados e aí você gosta de encontrar o objeto e você encontra fácil. É um pouco difícil, mas já encontrei algumas vezes. Eu gosto daquele que a gente roda, aí a gente vai rolando, aí é muito legal de fazer. Também tem uma coisa lá que gira, tem que deitar bem, tem que pegar a ponta. Ah, como que é? Me explica como que é isso. Assim, ó. Daí tem que pegar na ponta. Ah, o senpai deita e dele começa a rodar um negócio e aí você tem que correr em volta. E tem que pegar. Tem que ser rápido então. Ou se for um cara meio largão assim igual eu, consegue pegar também? Será não? É? Tem que ser rápido, né? Olá, eu sou Roberto Carlos de Souza e você está no canal Mundo Interno. Seja muito bem-vindo. Aqui falamos de autoconhecimento e estamos aqui com a nossa convidada especial, Raquel dos Santos. Raquel, seja muito bem-vinda. Imensamente grato por ter aceito o convite para gravar esse vídeo todo especial que estamos aqui no nosso dojo de treinamento, né? Treinamento da Inzando. Gostaria que você falasse um pouco mais da experiência de estar participando desse projeto Samurai Mirim. Me ajuda. Isso. O que é o projeto Samurai Mirim? Olá, Roberto, tudo bem? Então, o projeto Samurai Mirim é um projeto muito importante que é feito com as crianças, né, aqui da cidade. E ele tem um objetivo assim muito bonito, que é de trabalhar várias habilidades, né, nas crianças, coordenação motora, equilíbrio, concentração, atenção, né? Dentre muitas outras coisas que é trabalhado aqui, né? Professora de escola fora do dojo. E aí, senpai, né, aluna mais velha, enfim, que vem contribuir. Ou seja, está trabalhando com crianças aqui também, uma pedagoga auxiliando na construção das crianças aqui também no dojo. Como que é essa experiência, Raquel? Eu fico me perguntando assim, gostaria que você desse a tua opinião lá da escola, que você trabalha na escola, que você dá aula, né, fora do dojo, e que você dá aula aqui também de arte marcial. Existe diferença lá na escola, aqui para o dojo? Quais são as principais diferenças?
Então, eu sou pedagoga, na minha formação é em pedagogia, e eu trabalho já há alguns anos, né, como professora efetiva aqui no município de Dois Vizinhos. E aqui no dojo eu auxilio o Senpai Isael, né? Mas eu vejo que aqui as atividades que são realizadas aqui no dojo contribuem muito para o desenvolvimento deles lá na escola. Um exemplo que eu vou te dar, você me pediu as diferenças, né? Estou falando agora o que vai beneficiar eles. Sim, o que vem assim em mente dos benefícios, enfim. Sim. Sim, a gente sabe que, claro, a diferença é que lá tem o lápis, caderno e tal, aqui já é diferente, claro, né? As atividades diferentes, mas eu quis me referir a que, assim, por exemplo, quem treina arte marcial, se tem diferença de quem não treina lá na escola? Vou te dar um exemplo de algo que acontece aqui, uma das atividades, né, que é desenvolvida aqui, que contribui para o desenvolvimento deles lá na escola, no dia a dia. Uma delas é a concentração. Aqui no dojo é realizado dinâmicas, alguns exercícios que não é pelo simples fato da dinâmica, mas essa dinâmica vai desenvolver algo neles. E uma delas é a concentração e a atenção, que na escola a gente cobra tanto das crianças, sabe? Vamos prestar atenção, vamos nos concentrar para a gente desenvolver essa atividade. Mas muitas vezes eles não sabem como fazer isso. Como que se concentra? Como que presta atenção? Como que fica parado porque eu não consigo? E aqui eles trabalham isso. Você pode observar no início, né? Tem um alinhamento aqui, que eles trabalham esse acalmar a mente, concentração, vamos relaxar, vamos respirar, vamos parar para respirar. Quantas vezes eles fazem isso durante o dia? Dificilmente vão fazer, né? Durante as brincadeiras, na escola ou em casa, vou parar para respirar. Vou me concentrar na minha respiração. Dificilmente vão fazer, né? E aqui eles têm essa oportunidade. Então, eles podem parar para se concentrar, para acalmar a mente. E lá na escola, quando eles vão desenvolver uma atividade, eles já sabem como fazer isso. Como se concentrar, como prestar atenção, como ficar paradinho. Natural. Se torna natural. Isso mesmo. Uma experiência que você teve aqui no dojo que você pensou assim, caramba, que legal, isso aqui lá na escola, isso aqui vai fazer total diferença. O que teve algum momento assim que você sentiu assim, sabe, caramba, que legal que está acontecendo isso? Eu acho que é a disciplina também, né? A disciplina aqui no dojo, muitas pessoas têm um pensamento assim um pouco errôneo, um pouco errado, sabe? Com relação à arte marcial para criança, que vão incitar a violência. E não é isso. Aqui é o contrário, na verdade, porque eles aprendem muito respeito, eles lidam com isso todo o treino, eles têm que respeitar o colega, ele tem que pedir permissão para treinar com o colega, ele tem que respeitar os horários, a hierarquia, porque tem um senpai, tem um professor, tem um auxiliar, entende? E trabalho tudo isso nas crianças, que lá na escola vai refletir, né, Roberto? Hoje em dia, com o uso de tecnologias, celulares, fica um pouco mais difícil, sabe, para lidar com as crianças. E com essas atividades aqui do dojo, contribuem para isso. Para eles se acalmarem, para eles aprenderem mais a ter uma disciplina, a respeitar os horários, respeitar o professor, respeitar os pais, a família. Estamos vendo o vídeo nesse momento, podemos levar de ensinamento da senpai Raquel, atrelada à vida de professora, a vida profissional, trazendo em consideração a arte marcial para a vida, principalmente das crianças. Eu acho que toda criança, assim, deveria ter essa oportunidade de praticar uma arte marcial, de treinar, de conhecer, né, a escola, porque eu acho que eles se tornam outras crianças. Como eu comentei, o uso do aparelho celular, enfim, das tecnologias, eles acabam não tendo muito esse brincar, sabe? Vai perdendo, e isso na escola também acontece. Conforme eles vão passando de ano, vão avançando, ficando mais velhos,
eles acabam perdendo esse brincar, que aqui é tão importante. Eu vejo como eles são felizes aqui, sabe? E qual é a melhor forma de aprender, se não aprender brincando? Aprender fazendo algo que gostam. E a gente percebe como eles gostam de fazer o que fazem, né? E tem uma frase que fala: se a criança não está aprendendo da forma que eu estou ensinando, então que tal ensinar da forma que ela aprende? Então eu acho que, né, se ela aprende brincando, se ela aprende dessa forma, que tal não fazer, né? Que bacana, olha só que ensinamento interessante, né? Isso não, se falando não só para o dojo, mas realmente para as escolas, se levasse essa filosofia, né? Tá tendo dificuldade de aprender aqui, então talvez eu esteja ensinando de forma errada. Eu vou ensinar a mesma coisa, mas de um formato diferente. Muito bacana isso. Israel Ticiani, obrigado por ter aceito o convite de gravar com a gente, né? O Israel que fala que, cara, para mim gravar na frente das câmeras aqui eu não gosto muito de falar, mas é por uma boa causa, né, Israel? É por uma boa causa aqui. A gente, no início aqui eu já vi toda a cumprimentação, você que está trabalhando com a gurizadinha, né? Então, o foco da nossa conversa hoje é sobre as crianças, você que é o instrutor aqui da arte marcial Inzando, né? Seja bem-vindo ao canal, Israel. Eu que sou grato, Roberto, pelo convite, né? Agradecer a todos que estão assistindo também. E é uma honra fazer esse vídeo para o seu canal aí e comentar e falar um pouquinho do trabalho que a gente exerce aqui na Inzando, que é uma escola de artes marciais. Que legal, maravilha, imensamente grato aqui, a honra é toda nossa, né? Israel, então, vamos começar já, vamos logo falar um pouco quem é o Israel. O pessoal aqui, eu vi a galerinha chamando senpai, explica pra gente o que significa senpai. Senpai é um termo usado, seria um cargo dentro da escola. A escola Inzando, no geral, a gente é uma arte marcial, mas antes da arte marcial a gente é escola. Então, a escola de artes marciais. Dentro da escola existem alguns cargos, conforme você vai treinando, vai se dedicando, você vai recebendo alguns cargos, vai fazendo algumas... vai subindo de nível, e o senpai seria basicamente um aluno mais velho que os demais. O irmão mais velho, digamos assim, o irmão mais velho. Aquele que ensina os demais, né? Que ensina, ajuda, né? Porque às vezes um aluno que entra pelo primeiro dia ou pela primeira semana pode ensinar muita coisa pra gente, né? Mas a gente busca passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu nos anos de treinamento e também servir, eu acho também, digamos assim, a gente serve um pouquinho como exemplo, né? Para os outros saber um pouquinho o que faz dentro da escola, que você tem que ter o reigi, que é a nossa etiqueta, né, digamos, japonesa, que você tem que saber como se portar dentro do dojo, do local de treinamento, depois que entra na porta ali, como que arruma o calçado, como que senta, como que a gente fala algumas palavrinhas em japonês, a gente vai aprendendo. E o senpai está ali para ajudar, né, e incentivar as outras pessoas a praticar a nossa arte marcial japonesa, tradicional, né? Tradicional japonesa, que legal. Você comentou do formato de sentar. A gente está sentado nesse formato, em cima dos pés. Como que é chamada essa posição aqui? Então, essa postura em japonês, que seria kamae, é o seiza, que o japonês senta dessa forma. É uma forma de respeito, mas existem várias coisas por trás disso. Como centralizar o corpo, como você ficar com o corpo de uma postura mais correta, né? E tem toda a questão de centralizar os chakras, aí vai mais profundo. Mas digamos que é uma postura que você senta e fica mais corretamente posturado. É um pouco difícil, né? Eu estou sentindo aqui uma dificuldade de sentar em cima dos pés aqui. Sim. No entanto, com o tempo, eu acredito que... Sim, com o tempo a gente vai acostumando, como em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, né, Roberto?
Você treina aqui com a gente também, você sabe como que é, tem coisas que não são fáceis, mas porém é gratificante porque quando você começa a se observar e ter a consciência corporal, que acho que é uma coisa muito importante aqui da Inzanda, é você ter a consciência do teu corpo, da tua respiração, do teu sentimento, da tua mente. Quando você começa a ficar com a melhor postura, você vê que o teu corpo funciona melhor. O 6A, por exemplo, já que entramos nesse assunto, até para você fazer a digestão, ele tem pontos que se encostam que ajudam na digestão, por exemplo. Então, o japonês tinha uma digestão melhor, tanto que eles são longevos por causa... Uma das coisas que eles são longevos é por causa da postura. O formato da alimentação, da postura, toda uma... Exatamente. Eu sempre falo, né, quando eu converso com as pessoas, que eu sou um apaixonado pela cultura oriental, né? Claro, a gente treina arte marcial, né? Claro que para fazer exercício e tal, tem toda uma questão, mas... também pela cultura, né? Sim. Como você falou, Inzando é uma escola de arte marcial tradicional japonesa, né? O nosso foco hoje da conversa, Isael, Senpai, Isael. Senpai, pode ser senpai, da gente da forma que você achar melhor. Isael, senpai. Estamos falando da escola, então, em formato de respeito, Senpai, Isael, tá? O foco hoje são as crianças. O Senpai Isael recebeu um desafio da escola de trabalhar com as crianças. Faz quanto tempo que você treina, Isael? Olha, juntando todos os anos de arte marcial, aí são 7 anos, mas na Inzando já fazem 5 anos que eu treino assiduamente, digamos assim, né? Bem assíduo, 5 anos. Certo. E como você falou, né? Um desafio que, lógico, além da escola, de certa forma, eu me propus porque até eu ouvi um filósofo brasileiro falar e me tocou muito aquilo, né? Que eu sigo muito o Mário Sérgio Cortella, que eu acho ele excepcional. E teve um vídeo que eu vi dele e ele comentou assim: qual a tua obra quando você deixar esse local, essa vivência, essa vida, né? A gente não sabe realmente o que acontece depois, ninguém sabe. Alguns acham uma forma, outros acham outra coisa, a gente tem que respeitar. Mas quando a gente falece dessa vida, quando o corpo não está mais aqui, e o que a gente deixou? O que você passou para essa tua vida? Será que você contribuiu de uma forma para a tua comunidade, para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu país? Né? E aquilo me tocou muito. A partir daquele dia eu falei, nossa, eu acho que alguma coisinha eu tenho que colocar, né, no meu bairro, na minha rua. E como eu treino já há alguns anos assiduamente, o nosso Renshi, o nosso professor, o nosso Kyoshi, que é o nosso mestre, eles viram a possibilidade de eu já estar preparado e me prepararam para isso também, né? E não é só também a arte marcial em si, é a vivência, né? A gente já está no Zenta, então a vivência vai preparando a gente para a gente contribuir de certa forma e ensinando às crianças outras coisas, como respeito, a disciplina, ter calma na hora certa. Então, a vida foi me trabalhando, a arte marcial me ajudou muito nessa parte, muito. E hoje, assim, eu tive esse chamado, digamos assim, ó, o que você vai deixar quando você se for? Então, qual que é a tua obra? Até ele tem um livro, Sim. Um livro sobre isso, e aquilo me tocou, então foi mais ou menos isso, né? Então, eu acho que é digamos que uma missão, né? E eu gosto muito, uma coisa que eu tenho prazer de fazer, vir aqui ensinar eles me ensinarem, porque é uma troca, né? A criança vem, às vezes ela faz alguma coisinha que você percebe e fala, olha só que interessante isso. Então, às vezes você pensa que está ensinando e naquele momento você está recebendo aquele ensinamento, né? Então, é uma bênção isso aí, né? Na vida da gente, assim, você poder lidar com criança. Não precisa a gente querer mudar o mundo,
basta a gente mudar o que está na nossa volta, né? E aqui a gente está vendo imagens aqui de o dojo lotado de crianças, né? O que levou o Israel a aceitar o desafio de trabalhar com crianças? Porque você poderia muito bem trabalhar com adultos também. Também. Né? Às vezes o nosso professor está viajando, nosso Renshi, né? Ele está viajando, às vezes eu que passo a aula, mas eu ainda estou no nível de aprendizado para um dia, quem sabe, ser professor, né? Mas já tem uma bagagem aí que já dá para, né, passar um ensinamento muito, muito legal, assim. A criança, né, Roberto, eu acho que o pessoal assim que pensa um pouco é a semente, né? É o que, quando a gente joga a semente, ela germina e começa a nascer aquela arvorezinha e você vai moldando ela, vai ensinando que o respeito, a disciplina, a humildade, toda essa base que tem que ter na vida da gente, para a gente ser uma pessoa boa. Eu acho que é isso que me move ali quando eu vejo uma criança, ela vem no primeiro treino, já no quinto treino ela já está um pouquinho diferente, ela já começa a ter uma capacidade maior de pensar e falar, não, eu posso fazer assim porque é mais correto. O respeito, agora eu tenho que sentar e ficar quietinho porque o senpai está ali. E eu busco passar para eles, para sair do dojo, do local de treinamento, né? Para quando ele estiver com o professor lá na escola, ele está focado, ele está não conversar, respeitar, ter humildade de às vezes não ganhar, por exemplo, eu não ganhei, mas eu aprendi. Eu não ganhei, mas meu companheiro ganhou. Então tem essa questão toda aí que a arte marcial ensina e que a vida ensina a gente, né, Roberto? Bacana, isso é maravilhoso, né? Igual você falou, plantar sementinha que isso vai colher bons frutos e a base, quando se trabalha a base, é que se tem um futuro mais promissor. O que o Israel, assim, qual foi o momento, ou tem algum momento específico que o Israel pensou assim, caramba, que legal de eu estar aqui, que eu estou aprendendo com esse aluno aqui. Tem algum fato especial, Israel? Olha, Roberto, todos os alunos já passaram muitos, todos eles gostariam de vir, às vezes o pai não pode trazer, isso aí são coisas da vida, né? Mas a gente sempre passa pelas mães, pelos alunos, oi professor, oi instrutor, oi senpai, tal, mas às vezes por um motivo ou outro a criança não pode mais vir, mas assim, todas elas deixam aquela impressão de que você conseguiu colocar uma sementinha ali, uma vírgula a mais na vida dela. E eu não tenho um momento de dizer assim, aquele aluno, tal, todos eles são especiais da forma de cada um tem um jeito, 15, 20, 30, 50, cada um vai ter o seu jeito, a sua evolução, o seu tempo, que a gente tem que respeitar, né? Mas assim, várias vezes eu me vejo aqui passando alguma técnica ou alguma brincadeira lúdica e eu me pego assim, emocionado, sabe? Tipo, me dá uma emoção, assim, vem aquele negócio dentro, assim, e você fala, nossa, olha só, eu consegui contribuir um pouquinho na vida dessa criança, dos pais também, que vêm falar com a gente e agradecem e falam bem, meu filho melhorou nisso, meu filho está gostando daquilo, ele mudou em casa. Então, é gratificante, né, Roberto? Eu dizer assim, esse momento é difícil, é um conjunto de momentos, é um pouquinho de cada um, assim. Que essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer assim, eu já estava na minha cabeça aqui, o que os pais dizem? Eu estava conversando em off ali com o pai de um dos gurizinhos que estava treinando aqui. Ele falou, o meu filho tá de férias e tem uns amiguinhos dele lá na casa dele. Ele deixou lá em casa e eu quero ir treinar porque hoje é dia de treino. Você ouvindo isso, senpai Israel, qual que é a tua sensação, assim? Olha, Roberto, eu te falo assim, sinceramente, eu fico emocionado, porque eu faço o que eu posso fazer de melhor. Eu venho aqui buscando fazer o meu melhor. E é gratificante quando você ouve isso, eu não sabia, né? Mas você me comentando aqui agora é gratificante porque, a gente está no caminho certo. Eu tenho muito que aprender, sempre a gente está evoluindo, tanto como a escola, como o aluno mais avançado. Todo dia a gente avança um pouquinho, todo dia a gente aprende um pouquinho, mas a gente tem que sempre, como você falou da base, né? A gente tem que estar sempre trabalhando a base, que é o respeito, a disciplina, eu não canso de falar, né? A humildade,
ser correto nas coisas e você notar que está avançando e que as pessoas estão gostando, que os pais, que os filhos, que os alunos, né? As pessoas passam aqui na frente, às vezes param, olhar, perguntam, nossa, que legal, o que é isso? Porque ainda não é uma escola tão divulgada, né? O nosso mestre veio da Argentina e aí por aí veio morar no Brasil e assim, é uma escola ainda, digamos que não tão conhecida como outras escolas, mas que a gente está procurando divulgar devagarinho, grãozinho por grãozinho e é muito gratificante e muito emocionante ouvir essas coisas e ver que cada aluno está evoluindo da sua maneira, né? Uma escola que agrega muito na vida das crianças, a gente percebe isso quando está aqui no dojo, percebe o brilho no olho das crianças de quando estão aqui treinando, né? Porque realmente a gente conversou com algumas delas, que elas dizem assim que não, eu venho aqui porque eu quero, porque eu gosto. Tem um que gosta de virar uma piroleta ali que é chamado de kaiten, tem outro que gosta de virar estrelinha, tem outro que gosta de correr, tem outro que fala que gosta de desafio. Olha só. De ser desafiado, né? Isso é muito bacana. Eu vejo que assim, realmente é uma escola que faz a diferença na vida das crianças. O que os pais, Israel, falam para vocês, especialmente assim, qual que é o principal comentário que os pais dizem dos alunos que estão aqui? Até porque, Israel, já aproveitando o gancho aqui, a gente tem algumas armas aqui, né, e tal, que o pessoal olha e pensa assim, putz, mas eu vou colocar meu filho lá, os caras usam espada e tal, mas depois que o pai coloca o filho a treinar aqui, o que muda essa visão? Ele acha que é violência e aí muda isso? Como que é? Muito bem colocada essa pergunta, Roberto. A escola trabalha com armas, mas quando é criança a gente não trabalha muito com essa parte. É quando ele fica adulto, que ele vai passar para o adulto, ele vai começar a trabalhar com armas, porque aí ele já vai ter uma base. Mas a gente já vai mostrando como que o guerreiro da época pegava a espada. O guerreiro da época que você disse remete aos antigos samurais. Samurais, os ninjas... Sim. Os guerreiros da época do Japão feudal, vamos jogar em 1500 a 1800 alguma coisa, né? Para não se aprofundar muito. Então, quando eles forem adultos, já que começarem a passar da adolescência, né, que já vão para o adulto, aí eles vão começar a trabalhar mais com armas, porque eles vão ter a base de como trabalhar. Então, as armas, Roberto, trabalha-se mais quando é na adolescência para adulto. Criança trabalha corpo, muito corpo. E lógico, às vezes eu coloco eles pegar a espada, só segurar como o samurai segurar. A de madeira, sem ponta, sem fio. A de madeira eles vão aprender como que pega. O bastão, só mostro para eles como que é e tal, mas nunca trabalharam com bastão porque ainda não está na hora deles. A hora que tiver preparado a gente vai colocar. Tudo ao seu tempo. Tudo no seu tempo. Outra coisa que você falou e eu lembrei agora, importantíssimo de falar. Às vezes alguns pais, algumas pessoas, às vezes nunca tiveram contato com uma arte marcial e tem aquela dúvida, né? Mas isso aí é uma violência, vai ensinar meu filho a ser violento. É totalmente ao contrário. A gente trabalha a arte marcial, mas o lema nosso é a não violência, a não briga. Eu sei fazer, eu sei me defender, eu sei contra-atacar, eu sei fazer um golpe, mas eu simplesmente vou conversar com a pessoa e vou me afastar. Ou se vier a ter um contato físico, eu vou saber me defender e vou sair e vou procurar o pai, a mãe, o professor, um policial, alguém que possa te ajudar para você não cometer a violência. Então a gente foca muito nisso, a não violência, né? Eu te garanto uma coisa, uma criança que fazer uma arte marcial, ela vai estar muito menos suscetível à violência do que uma criança que nunca praticou. Porque ela sabe do dano que ela pode causar no outro. Ela vai ter total discernimento de falar, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque eu sei o dano que eu posso fazer nessa pessoa. Então eu vou sair, vou saber como sair, e vou sair e vou falar para alguém que resolve, porque eu sou uma criança ainda e não tenho essa noção. Então a gente aplica isso no dia a dia, na aula a gente fala sobre a não violência para eles. Que show, que legal. O que o Israel, Senpai Israel, pode falar para nós que estamos assistindo que
que fosse assim uma mensagem de vida relacionado, claro, à marcialidade, que é o que a gente está falando, mas que a gente possa aprender assim, falar, caramba, o Senpai Israel falou um negócio assim que é legal, é massa, assim, esse negócio que você aprendeu, a tua história de vida relacionada com a marcialidade. Olha, Roberto, o que eu posso dizer, sem sombra de dúvida alguma, é que eu sou uma pessoa melhor depois que eu comecei a fazer arte marcial. Esse é um lema que eu levo e gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade em Dois Vizinhos de ter uma escola tradicional japonesa que prega a não violência, que prega acalmar a mente, que é uma coisa que hoje em dia é difícil. Você está no seu trabalho, você vai para casa, está sempre acelerado, no trânsito, busca filho, não sei o quê, ou a criança está sempre agitada com o celular. Aqui eles não pedem celular, eles esquecem do celular. Por quê? Porque são atividades que prendem a mente deles. Então, o que eu posso dizer com toda certeza é que uma arte marcial séria, uma arte marcial bem produzida, bem feita, bem estudada, como é a Inzando, com ajuda, por exemplo, eu tenho a ajuda da minha esposa que é pedagoga, então tem a parte pedagógica dentro aqui. O nosso mestre passou para o nosso professor, que passou para mim, que também temos aula com o mestre, toda a parte marcial, mas a parte em si da escola, de você ser uma pessoa melhor, você buscar ser uma criança sempre respeitosa e tal. Então a mensagem que eu deixo, Roberto, é que quem tiver oportunidade, traga o filho fazer uma aula experimental. A pessoa que tiver a oportunidade de vir fazer uma aula, venha fazer uma aula experimental no adulto, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de uma pessoa, porque tem a parte marcial, mas tem a parte de acalmar nossa mente, a parte de concentração, então ajuda em várias partes assim da nossa vida, né? Então a mensagem seria essa aí. Legal, que bacana. Inzando, o que significa? Filosoficamente, ou... Inzando, do caminho. Sim, caminho. Então, assim, filosoficamente é o caminho da montanha escondida. Porque, pelo ensinamento que eu tive, lógico que eu tenho que aprender muito ainda, mas pelo que eu aprendi, é que a gente tem que buscar um caminho correto, buscar um caminho que a gente seja guiado por alguém que tem mais experiência, e a gente trilhando esse caminho sempre com honestidade, com humildade, mas ao mesmo tempo sabendo lidar com as dificuldades do caminho mais escuro, do caminho mais claro, do caminho mais íngreme, do caminho mais que às vezes pode ter uma pedra que a gente tem que transpor. E a gente, se um dia conseguir chegar no cume da montanha, a gente vai enxergar que existe muito mais montanhas e que lá em cima é bonito e que eu posso escalar outra montanha e outra. E isso é infinito e o ensinamento, a gratidão, a honra, tudo é infinito. Então, a Inzando seria isso, você trilhar um caminho para chegar numa montanha, a montanha de repente da tua humildade, da tua honestidade, da tua felicidade. Seria mais ou menos isso que eu teria para falar, porque é muito amplo. Assim, tá? Sim, que legal. Senpai Israel, imensamente grato por ter aceito o convite. Para você que chegou até aqui nesse vídeo, dá um joinha pra gente, compartilha aí com seus amigos. Vamos levar palavras de bem pelo mundo. Mais uma vez, imensamente grato por ter aceito o convite, tá? Senpai Israel, tá aqui o canal, vamos compartilhar essas palavras de sabedoria. Muito bom conversar contigo, muito bom gravar esse vídeo aqui. São experiências, né? Eu digo que no canal aqui eu muito mais aprendo do que levo conhecimento para as outras pessoas, né? Então, realmente grato mais uma vez. Mais uma vez eu também digo que somos gratos e honrados pelo convite e agradecer você mesmo e falar para o pessoal, curta, compartilha, porque é um canal que ajuda muitas pessoas, às vezes a descobrir coisas que ela não se daria conta, né? Eu vi o vídeo, olha só, vou experimentar. A vida é feita de experiências. Experimentem. Busquem um canal diferente do que está por aí. Um canal que busca ensinar, um canal que busca a melhoria de vida, né? Então, parabéns pelo canal aí, sucesso. E o Senpai Israel, a escola Inzando, as crianças, todo mundo aqui que faz parte desse trabalho, que não é o Senpai Israel, é um conjunto. A gente é muito grato e a gratidão é uma coisa importantíssima na vida da gente. Imensamente grato. Gente, nos vemos
no próximo vídeo, na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Até logo ali. Até logo mais. Tchau.